Meus irmãos, muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus seja conosco e que nossa Mãe Santíssima cubra nossas mentes e nossos corações com teu manto de amor, para que a gente possa captar cada palavra que dita. O tema, bem-aventurados os misericordiosos, e nossa irmã Elisângela vai abordá-lo para a gente. Eu rogo que Jesus nos abençoe e que a equipe do irmão Miramês esteja conosco, nos ampare e que cada um que veio aqui hoje buscar, receba. Que cada um veio aqui pedir, que leve de volta para os seus lares a bênção que essa casa pode nos dar. Vamos fazer nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, que a paz seja conosco. Tenha bondade, minha irmã. Bom dia. Um dia aí bonito, né, que começa. Então vamos começar o nosso estudo. E eu quero já começar agradecendo, né, a oportunidade que esta casa me dá, sempre que a gente tem a oportunidade de falar de Jesus e dos seus ensinos, é muito gratificante e também uma responsabilidade muito grande. Bem, gente, nós vamos falar hoje de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados que são misericordiosos, que está lá no livro de Mateus. Esse evangelista que trouxe com detalhes, né, vários relatos, lá no capítulo 5, e o Evangelho segundo o Espiritismo dedicou um capítulo inteiro também a essa bem-aventurança, que está no capítulo 10. Então nós vamos discorrer sobre a base toda do estudo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive a ordem. E eu gosto muito de histórias. Histórias aquecem o coração, prendem a atenção. História faz a gente viajar no tempo. E eu vou começar aqui contando uma história sobre misericórdia. Existem muitas, e essa aqui é uma história que eu não sei se ela é história com H ou se é com E, né? Se ela aconteceu de verdade ou não, mas está relatada em algum lugar, então pode ser que tenha acontecido de verdade. Essa é a história do tempo napoleônico, pena que está um pouquinho claro, né? Mas aqui tem um Napoleão, uma mulher que está bem triste, fazendo um pedido para ele, e ali aquela estrutura de decapitar cabeças que usava naquela época, né? Que a pena de morte era na guilhotina. A história conta sobre um jovem que foi condenado à pena de morte, que seria pela guilhotina, por ter cometido um delito. Não relatou qual delito que era, mas pela lei da época foi um delito considerado grave com pena de morte. E Napoleão estava presente e eis que a mãe desse jovem, ela chega para apelar pela vida do filho. E aí ela pede a Napoleão Bonaparte: Senhor, eu lhe peço misericórdia pelo meu filho. E Napoleão responde a ela: Senhora, o seu filho cometeu um ato criminoso de alta gravidade. E para ele, nós vamos ter que aplicar a justiça. Por isso, eu não tenho como atender o seu pedido. Aí ela pediu novamente: mas tenha compaixão, por misericórdia, livre o meu filho, absolva meu filho. E ele novamente falou: minha senhora, já falei, né, nós vamos aplicar a justiça. Neste caso, não existe aqui retirada de pena para o seu filho. Aí ele falou: não há misericórdia para ele, para o que ele fez. Ele não merece. Aí ela falou: pois o senhor disse bem, ele não merece. Mas eu estou te pedindo misericórdia. Se ele merecesse, não seria misericórdia.
Essa história mostra que um apelo de misericórdia é um apelo de clemência. Misericórdia é uma palavra que traz muitos significados para a gente. Ela tem uma etimologia, né, da origem grega, como a maioria das nossas palavras, né? A gente está cheio de palavra em inglês aí hoje em dia, mas a base da nossa língua portuguesa é latina. E olha que bela, a nossa língua é muito bela, né? Porque ela tem poema nas palavras. As palavras são muito mais do que apenas palavras. Misericórdia vem de miser, que significa pobre, infeliz, miserável, aquele que está sentindo alguma coisa e que padece. E o cordis, né? Tem até clínica que tem cordis, a gente já ouviu algumas coisas com cordis, significa coração. Então, olha o que significa essa palavra. Agora, quando a gente junta misericórdia, quem tem misericórdia é um coração que sente, que se compadece da miséria do outro, se compadece da dor do outro. Misericórdia é muito mais do que uma palavra solta. Ela é um alívio, um alento ao sofrimento. Essa palavra, se a gente parar, fechar os olhos, tem algumas palavras que são assim, que a gente fecha os olhos, é como assim, uma pessoa está sofrendo muito, e aí vem aquele abraço, aquele cobertor de amor que envolve. Esse é o significado da palavra misericórdia. E Jesus, quando ele disse, bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia, é porque todos nós carecemos da misericórdia de alguém em algum momento. Porque não somos perfeitos ainda. Nós vamos ser, olha que coisa linda também. Um dia, no trilhar do tempo, porque Deus não tem pressa. Deus não é igual a gente que ouve o WhatsApp no 2, não. Ele não tem pressa. Ele vai aguardar a gente caminhar para a gente chegar lá. Até lá, nós vamos e necessitamos da misericórdia. Nós já estamos aqui neste planeta, já chegamos aqui, necessitamos da misericórdia. Alguém nos recebeu no nosso lar, não é isso? Às vezes ninguém queria receber a gente, não, que a menina lá é custosa demais, está doida, já fez bastante coisa comigo na outra. Não, mas vai lá, tenha misericórdia, recebe. Porque a misericórdia, ela envolve 4 coisas, 4 ações, que é perdão, indulgência, graça e clemência. Então vamos entrar em cada um deles, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele divide esses pontos lá nos itens, Ele começa falando o seguinte, lá no Evangelho, tem lá, perdoai para que Deus vos perdoe. Então vamos falar de perdão. O que é o perdão? É nós desculpar uma pessoa que fez algo supostamente que nos feriu, Mas a gente também não está sabendo a história toda, não. Porque todo mundo diz que existem 3 verdades, A verdade de quem se fala ofendido, a verdade de quem ofendeu, que ele fala, não, mas eu fiz isso por causa daquilo. E a verdade. Então quer dizer que a verdade às vezes nem é a de nenhum dos dois. O perdão, ele é uma atitude que nós somos convidados a ter. Para o bem, não só do outro, mas para o nosso próprio bem. Porque quando Jesus nos convoca a perdoar, em vários momentos, ele, que é o governador planetário, que teve o maior ato de misericórdia que nós podemos entender, porque o Espírito Celeste, que ao lado do Pai, esteve ao lado do Pai na criação deste planeta, ele saiu dos páramos sublimes para estar aqui conosco, para se fazer carne. Como diz João, o Verbo se fez carne. E ele veio em carne e osso, nasceu num lugar
onde havia ali um povo tranquilo, né? Até hoje, um povo super light, super tranquilo, nada complicado. Mas ele nasceu num lugar estratégico porque já havia ali a crença de um Deus único. E ele veio para ele exemplificar exatamente tudo que ele nos ensinou com palavras. E o maior ato de misericórdia foi esse, porque ele sabia o que o esperava. Ele sabia que não seria flores, que seria árduo, que seria sacrifício. E quando ele fala perdoai para que Deus vos perdoe, essa convocação ao perdão é porque quando a gente perdoa verdadeiramente, o perdão nos liberta. Ele nos liberta de um fardo psíquico, emocional, espiritual. Porque quem carrega a mágoa, que é a má água, a água ruim, que está dentro de nós, o nosso corpo é composto, a maior parte não é por água. Pensa se a gente tem uma água ruim circulando no corpo, o que vai acontecer? Eles não falam que várias doenças, se não quase que todas, elas não são originadas pelo nosso estado espiritual? E às vezes essa má água nem é de agora, é água parada, ó, de outra vida. Água parada é boa, gente? Dá mosquitinho, dá dengue, não dá? Fica fedendo, dá lodo. Então pensa uma má água parada dentro de nós. Foi o perdão que não foi liberado. Foi o perdão que foi falado só da boca para fora. Aí eu perdoo. Mas quer ver também não, quer nem saber. Fulano vai estar lá, vou não. Mas será que ele está falando que é para a gente perdoar e ficar de abraço com a pessoa? Ele sabe da nossa capacidade, cada um tem uma capacidade, né? Tem gente que dá conta de perdoar e conviver harmoniosamente, porque ela já está numa caminhada maior. Tem gente que não dá conta, mas pelo menos libere esta má água parada, porque é um lixo, é uma sujidade que a gente está guardando dentro de nós. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu trouxe a minha cola, né, ele fala o seguinte, que a misericórdia, ela é o complemento da doçura. Então aqui, o primeiro, depois que vem a parte, tem 3 pontos do Evangelho aqui, ó. Ele fala, bem-aventurados são os misericordiosos, depois, se perdoardes os homens as faltas que eles cometem contra vós, o vosso Pai vai perdoar. Na verdade, gente, quando a gente para analisar, quando a gente faz um mal ao outro, a gente já criou um mal para nós mesmos. Na contabilidade divina, a gente já fez um débito lá, né? A gente já começou a colocar o nome no Serasa divino. Porque quando eu leso o outro, eu já lesei a mim mesmo. Aí quando eu sou lesado, muitas vezes eu sou lesado. E aí eu complico mais ainda a minha situação. E eu consigo ficar pior ainda do que o que me lesou. E a gente tem vários exemplos disso em obras espíritas. No livro Ação e Reação, de André Luiz, tem um caso, e aí eu não consigo lembrar nomes, tá, gente? Mas é porque às vezes isso não está no script, a gente vai lembrando, vai sendo inspirado. Mas tem um caso lá em que André Luiz, junto com Hilário, vão, junto com Silas, para visitar, aqui no plano terrestre, um homem que estava sendo duramente obsidiado pelos seus tios. 2 tios. E esse homem tinha terras, muitas terras, que foram herdadas do pai, e que ele queria mais terras. Ele queria adquirir mais terras. E ele estava sendo duramente obsidiado pelos tios. Por quê? Ele fez mal para os tios? Não. Olha essa história. O pai dele, que era irmão, né, desses 2 homens, era muito ganancioso e quando chegou a hora de dividir herança, ele não queria dividir aquelas terras com os irmãos. Então ele tramou o assassinato dos irmãos. Chamou para fazer um passeio de barco e eles foram. Chegando em determinado ponto, ele virou o barco, ele próprio fez com que o barco virasse. E não lembro com detalhes assim, se os irmãos não sabiam nadar, mas eu acredito que não, que os irmãos não sabiam nadar e os irmãos morreram afogados e ele não. Foi premeditado. Mas ficou às vistas da sociedade como uma tragédia, né?
Aí o que aconteceu? Chegou do lado de lá, os irmãos desencarnados souberam que foi tudo armado. Viraram obsessores desde que estava aqui encarnado. E começou o processo de obsessão, e nesse processo de obsessão eles começaram a influenciar a esposa. E a esposa vai e comete o autoextermínio no mesmo lugar. Ela entra na água e se afoga, por influência desses dois espíritos. Aí esses dois espíritos continuam o processo. E aí esse homem vai e desencarna. Nele desencarnar, ele vai, passado algum tempo, ele é levado lá para o hospital espiritual, em nosso lar, está sendo analisado o caso dele, tratado. Então os irmãos falam, a gente perdeu ele, então vamos no filho. O filho está aqui, então o filho de tabela já levou ali a obsessão. E a gente sabe, gente, que as coisas só acontecem se elas tiverem morada em nós. Se esse filho não tivesse ali aqueles elementos, a obsessão iria acontecer, mas não iria encontrar no psiquismo dele aquela acolhida. Só que encontrou. E ele começou a ficar igual ao pai, querendo mais terras, mais terras, mais terras. Nesse processo obsessivo, esses dois espíritos levavam outros espíritos que eram gananciosos, que desencarnaram e continuavam nessa faixa, nessa sintonia. E aí esses espíritos fizeram ali uma morada naquele lugar. Então, quando André Luiz e Hilário chegam, tinha muitos espíritos nessa mesma condição. E esses dois, que eram obsessores, das vítimas, eles passaram a ser os algozes, porque eles não perdoaram. Mas o amor cobre a multidão de pecados. Então eu não vou contar o resto da história, leiam Ação e Reação, é melhor que novela, é tipo série da Netflix. Aliás, comecem, vai pelo Nosso Lar, vai depois, o ano que vem vai ter filme, vai ter mais filme aí espírita pra gente, mas esse livro e vários outros trazem histórias que mostram que muitas vezes a pessoa que teoricamente foi a vítima, ela não perdoa, e o ódio, ele faz com que aquela pessoa, aquela má água, vai contaminando, num certo ponto que chegou num nível ali que eles já estavam devendo mais do que o outro. Quer dizer, cada um vai ter as consequências a lei de ação e reação vai agir sobre todos. Então, esse perdoai para que Deus vos perdoe é o perdão verdadeiro, é o perdão que não humilha. O Evangelho segundo o Espiritismo traz isso aqui para a gente e é muito interessante, porque tem as pessoas que se dizem perdoar, mas elas ficam colocando condições, ou ela fica lembrando o tempo todo, alfinetando, e aí quando lembra aquela pessoa, a dor moral da outra pessoa vai só aumentando. Então aqui é o perdão que libera você mesmo faz aquela limpeza, vai fazer a decantação daquela água ali que está parada. Então, perdoar para que Deus vos perdoe. Muito importante. E aqui ainda fala, infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Nunca é muito tempo, gente? Numa eternidade, nunca é muito tempo. Em algum momento, o sofrimento ou o exemplo vai fazer com que aquele espírito se curve e perdoe. Lembram da história do Divaldo? Quem assistiu o filme do Divaldo, o perseguidor dele era um perseguidor ferrenho, um obsessor ferrenho. Até que um dia Divaldo pega a criancinha que foi abandonada lá na porta da casa, toda feia, envolve ela de carinho, leva lá para registrar. E aí aquele obsessor que era um perseguidor ferrenho, fala com ele assim, mas você vai pegar essa criança para você, essa criança feia, na rua? Vou. Você vai ficar com ela? Vou amá-la, vou cuidar dela. E aí ele não dá conta, porque aquele espírito era da mãe dele, do próprio perseguidor. Olha que lindo, o amor cobriu a multidão de pecados. E aí, a partir daquele momento, ele também foi embora, porque ele viu que não tinha mais razão de ser. Por isso que nós somos convidados a perdoar. Ninguém está falando que é fácil. Ninguém está falando que é um ato que a pessoa sofreu ali determinada ação de outra pessoa, que é algo que é fácil, que vai ser de um dia para o outro. É preciso muito esquecimento de si mesmo. Porque vai mexer com o quê? A gente vai ter que colocar o orgulho no bolso. Não é? Aí as pessoas falam assim, o mundo fala assim para a gente, você não tem amor próprio?
As próprias pessoas, às vezes, elas colocam a pessoa na condição assim, não é ser muito bobo, muito boba. O perdão, ele é um ato de grandeza e de caminhada evolutiva espiritual. Tem que ficar de olho no tempo, que hoje eu não estou vendo o relógio, então vou ter que olhar aqui o meu. Vocês vão me ajudando aí, hein, gente? Além disso... ele está escondido. Obrigada, Rosilene. Além disso, a gente tem o perdão. Ok, então a gente perdoa aquele que fez algo contra a gente, não é isso? Mas e os adversários? Que às vezes é aquela pessoa que a palavra do momento é ranço, né? Antipatia. Não, eu tenho antipatia de fulano. E aí o fulano ou a fulana vira o nosso adversário. O nosso adversário, quem que é? É uma pessoa que em algum momento... a gente teve algum tipo de afinidade, né? Mas tem também os adversários gratuitos, as antipatias gratuitas, que o pessoal coloca a culpa no pobre coitado do anjo da guarda, né? Anjo vai ter antipatia de alguém, gente? Anjo é anjo. Tá mais fácil a gente falar assim, meu espírito obsessor, né? Não dá certo com o obsessor, tá mais certo falar isso do que o anjo da guarda. Mas também aqui, caminhando no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos convidados a reconciliar com os adversários. Mas quem são os adversários? Eu não tenho inimigo, não. Não tem mesmo? Vamos olhar de verdade. Porque às vezes a gente não tem um adversário no nosso dia a dia. Mas e quantas pessoas que a gente trava lutas mentais e às vezes a gente até deseja um mal assim, passa assim de leve assim alguma coisa na cabeça da gente por discordância de ideologia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de polarização. O outro não se tornou um adversário? As famílias não estão divididas? Tem famílias que até hoje estão divididas. Tem algumas que já voltaram a conversar, mas quando o assunto entra é briga. Existem aqueles adversários que eram irmãos e irmãs até o pai e a mãe desencarnar e ficar uma herança para ser resolvida. E aí começa a ter as divergências, porque um se acha mais merecedor que o outro, discorda. Tem os adversários na empresa, que são as pessoas que... teoricamente, né, são as pessoas que às vezes chegam e falam algumas coisas para a gente, ou apontam alguma coisa que a gente fez que não estava certa, e a gente já cria aquela animosidade, e sem a gente perceber, nós vamos colecionando adversários que a gente nem se dá conta, mas são adversários no nosso psiquismo, na nossa mente, no nosso coração, porque são pessoas que estão em lados diferentes. E estar do lado diferente não quer dizer que o outro seja adversário. Muitas vezes o outro tem um ponto de vista tão diferente do nosso, mas será que tudo que aquele outro ele acredita, a gente tem que invalidar mesmo? Será que é tudo realmente ruim? Porque quando o outro, a gente toma antipatia, ranço e se torna um adversário, a gente não tem nem tolerância para ouvir o outro. E às vezes tem tanta coisa boa que aquele outro ali está trazendo, que a nosso orgulho, a nossa vaidade está tampando, como se a gente tivesse uma venda. E olha só o que o Evangelho nos traz. Lá no livro de Mateus, fala o seguinte, que é para a gente reconciliar o mais cedo possível com o nosso adversário. O que é o mais cedo possível? Gente, para mim seria agora que terminar a palestra, já ir lá e... Por quê? E ele falou, enquanto estiverdes com ele a caminho. Que caminho é esse? Caminho de quê? A gente é eterno, a gente é imortal. Eterno é Deus, porque a gente teve um nascimento. A gente é imortal em espírito, mas a gente está aqui num caminho, certo? Caminho da evolução. Desencarnou, gente, a gente pensa que espírito sabe tudo, que o espírito tem um GPS, o espírito desencarnar tem um GPS. Às vezes a gente pede a prece, eu vou pedir a prece aqui, eu não sei o nome do fulano, não, mas eu vou pensar nele. Ok, a espiritualidade vai encontrar, mas a gente vai dar trabalho para ela, porque não é assim, não. A gente simplifica, a gente acha que é tudo tipo Harry Potter, bate a varinha, e não é. E ele fala que é para a gente reconciliar enquanto está a caminho. Por quê? Para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz o leve ao ministro da Justiça e que seja mandado para a prisão. Mas que prisão é essa? Se eu tenho um adversário, existe uma pessoa que é no grata, uma persona no grata para mim, não é isso? Eu não tenho bons sentimentos com ela.
acaba que a gente gera maus sentimentos. Quando a gente desencarna, quem é o nosso juiz? Tem alguém lá que a gente vai passar numa fila, igual aqueles contos, né? Vamos ver o que você fez. Vai lá para o inferno. Não, né? O nosso juiz é a nossa consciência. E quando nós dermos conta do tanto de coisa que a gente acumulou, a nossa própria consciência vai nos levar para um lugar, porque eu estou sentindo culpa. No plano espiritual existe um lugar chamado umbral, que não é um lugar necessariamente físico. Ele, claro, os espíritos estão lá passando, o umbral é um lugar de passagem, né? Eu até nem sabia disso, a gente estudando, a gente aprende que o alisar da porta ali, quando você entra de um ambiente para o outro, aquilo ali chama umbral. Ele é um lugar de passagem, mas essa passagem pode ser mais demorada ou não. André Luiz ficou um bom tempo lá, tem espíritos que ficam muitos e muitos anos. Por quê? Porque o sentimento de culpa, a consciência é o juiz. E se a gente perdoa enquanto a gente está a caminho, a gente está aqui, está mais fácil. Você tem o WhatsApp dele, nem precisa ter o endereço, né? Você tem o WhatsApp dele, manda o WhatsApp, você precisa falar com você, ou então marca pessoalmente, né? Tem gente que prefere mandar áudio, tá tudo bem, mas se for no olho a olho é melhor, para pedir desculpa, ou então para chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu tinha profunda antipatia por você, mas eu consegui, com o passar do tempo, entender seu posicionamento, eu quero te pedir desculpa, porque muitas vezes eu fui uma pessoa grossa, intolerante com você. Beleza. Se ela desencarna amanhã ou você, pelo menos você reconciliou-se. Tem também um livro do André Luiz. Agora eu já não sei se é ação de reação, se é o mesmo livro, porque são tantos livros, tantas histórias, gente. Eu já tentei, eu juro que eu já tentei, eu vou lendo, eu vou anotando, mas não dá, eu confundo. Mas tem também lá um livro que o benfeitor, o instrutor espiritual, se alguém souber o livro, conta aí pra gente, tá? Pra gente resgatar aqui, para o pessoal ler. O benfeitor espiritual, ele havia lesado uma pessoa, uma mulher. E se eu não me engano, é o próprio ação e reação, tá, gente? Que eu citei aqui para vocês. E o seguinte, ele já estava desencarnado, ele já tinha encontrado o pai dele, ele já estava trabalhando. Gente, ele era orientador do André Luiz lá em Nosso Lar. Então, olha que ele já tinha caminhado aí. Ele precisava de reencarnar. Ele ainda não tinha feito o processo, o planejamento reencarnatório dele, porque ele precisava reencarnar com uma determinada pessoa. Porque quando a gente vira devedor de uma pessoa, o que é que a gente vai precisar de fazer? Lá no céu e inferno, tem o Código Penal da Vida Futura, e ele é perfeito. Porque ele fala o seguinte, você ficou devendo no SPC, Serasa, Divino, seu nome está lá, negativado lá, né? Você tem que reparar. É a reparação que vai fazer com que você quite essa dívida. E necessariamente eu tenho que nascer ali, irmão daquela pessoa, marido, mulher? Não necessariamente, né, gente? Se a gente for pensar em Hitler, quantas pessoas que ele precisa de reparar? Ele vai dar conta de ficar nascendo nessas famílias? Quando for programado, que eu não sei se já foi, se não foi, enfim, mas quando for o momento, ele vai nascer com um propósito de fazer o bem para uma coletividade muito grande, não porque ele seja missionário, mas porque ele tem que reparar. Então, a gente tem que reparar o mal feito. Essa é a forma. É a forma de pagamento, é a moeda de pagamento da contabilidade divina. E esse espírito lá do livro, ele não havia encontrado essa mulher. E Hilário, que os livros de André Luiz, é interessante que André Luiz ele pergunta, mas o Hilário é o mais curioso, e o Hilário ele faz as perguntas mesmo. E o Hilário, muito curioso, falou assim, mas como assim você não achou ela aqui no plano espiritual? Porque a gente acha que eles têm um GPS, né? Que o espírito tem um chip e que tem um GPS, igual a mãe que fica monitorando o menino quando o menino sai. Deixa eu ver onde que ela está. Não é assim não, gente. A gente às vezes simplifica muitas coisas, né? Ele não sabia onde que ela estava. Se ela estava no umbral, se ela estava em algum posto de socorro, em alguma colônia, se ela já tinha reencarnado. Haviam muitos e muitos e muitos anos que ele a procurava e ele ainda não havia achado. E ele precisava de reparar com ela. Por isso que tem que ser enquanto está a caminho. Porque a dor dele lá era uma dor muito mais, uma dor moral muito maior, muito mais intensa, e ele ainda nesse processo.
Então, a gente precisa de reconciliar. Outra coisa que fala aqui também, gente, é que reconcilia enquanto está a caminho, porque depois que desencarna, ninguém vai tocar a arpinha e virar bonitinho anjinho porque morreu ou não, né? Porque desencarnou ou não. Corre o risco de virar um obsessor, igual a história que eu contei agora há pouco. Porque ele está livre. Aí ele fala, opa, peraí, é assim, não me pediu desculpa, vou lá perturbar, eu vou lá sim descontar. Na Revista Espírita, tem vários relatos, eu adoro os casos da Revista Espírita, que são cartas que Kardec recebia da França inteira, de histórias reais que aconteceu com as pessoas e pedido de socorro. Por isso que Kardec não viveu tanto, gente. Ele era igual Chico. Kardec varava a noite lendo carta e já organizando lá, porque ele levava os assuntos para as reuniões mediúnicas para pegar as orientações com os espíritos maiores, né? E tem lá um caso que 2 mulheres, elas moravam sozinhas e elas chegavam em casa, começaram a identificar que os vestidos estavam todos fora do guarda-roupa e rasgados. Aí elas iam lá, aí, entrou alguém aqui, né, deve ter entrado ladrão. Aí procurava se tinha roubado alguma coisa, tinha roubado nada. Aí beleza, aí passava lá, ia lá, comprava mais vestidos, chegava em casa, tinha vestido até em cima do telhado, rasgado, guarda-roupa aberto e ninguém tinha entrado, casa trancada. Aí elas mandam a carta lá para Kardec, e Kardec, numa reunião, submete o assunto, e aí o espírito orientador, que eu não me lembro se foi São Luís ou se foi outro, porque tinha São Luís, mas tinha outros também, né? Ele fala o seguinte, que os vestidos estavam aparecendo rasgados, sabe por quê? Elas só falavam muito mal de um ex-funcionário que havia desencarnado, elas tratavam ele mal enquanto ele estava encarnado. Então, ele já tinha um ranço dela, uma mágoa delas, das duas. Ao desencarnar, elas lembravam dele falando mal. Então, o imã do pensamento atraiu e ele aprendeu a manipular os fluidos, então ele conseguia abrir o guarda-roupa, pegar os vestidos e rasgar. Porque a gente acha que é só espírito superior que manipula, eles aprendem. Olha só, pensa que tormento você chegar em casa, né? Então, reconciliar com o seu adversário enquanto está a caminho. Liberando assim, se ele te desculpou ou não, já é um problema dele. Você passa por uma outra sintonia. E quando a gente está numa outra sintonia, a gente muda a nossa frequência. E isso nos torna, né, menos, né, acessíveis a esses inimigos, né, principalmente os inimigos do lado de lá. Bem, caminhando aqui no Evangelho, nós temos aí, olha, o sacrifício mais agradável a Deus é o próximo item. E aí ele fala, né, não julgueis para não serdes julgados. E essa passagem aqui é linda, né? Que a mulher adúltera, porque só a mulher que era adúltera naquela época, né? Ela adulterava sozinha. O homem, não. Ela já estava ali pronta para ser julgada e, na verdade, condenada. Já tinham julgado ela culpada e ela ia ser condenada ao apedrejamento porque ela cometeu o adultério. Não é isso? Aí chamam Jesus. Não, vem cá. Cá Jesus, porque Jesus... autoridade moral, então eles chamam Jesus para, né? Concorda? Está na lei. Está na lei de quem? Lá naquela lei lá, do olho por olho, dente por dente, na lei, né? Que ainda não tinha atentado para o amor, porque o primeiro mandamento é amor, amar a Deus sobre todas as coisas, e aí vem, depois amarra o próximo como a si mesmo, não é isso? Mas lá na lei de Moisés, no primeiro mandamento, que é a lei de Deus, que foi Moisés quem recebeu no Tabor, o primeiro mandamento é amor. E se a gente tem amor, a gente não faz mais nada daqui, né? Mas não, olha só, iam apedrejar a mulher, e aí ele começa a escrever no chão. Eu não sei vocês, gente, mas eu tenho muita curiosidade de saber o que ele estava escrevendo, se eram os nomes ou se eram hipócritas, né? O que ele estava escrevendo ali no chão. E aí, quando questionam a ele, ele pergunta: quem aqui de vós não tem pecados? Pode atirar a primeira pedra. E aí eles pararam, né? Ficaram em choque.
E começaram a largar as pedras dos mais velhos para os mais novos. Porque quanto mais velho, mais o quê? Mais tropeçada, mais pisada na casca de banana. E aí, quando saem todos, Jesus olha para ela e fala: onde estão os seus acusadores? Eles foram embora, Senhor. Pois eu também não te julgarei. Vai e não peques mais. Misericórdia quero e não sacrifício. Tem essa passagem lá em João. Misericórdia. Ele, Jesus, com toda a autoridade moral, ele não julgou. E a gente julga, comenta, tem até as figurinhas de WhatsApp, né? Ah, nós não julgamos, só comentamos. Aí tem a outra figurinha que é assim: aqui a gente fala, julga, comenta e ainda compartilha com os amigos. E a gente não sabe até onde que é uma análise, que é um julgamento. Mas Elisângela, se a gente vê o mal, a gente não tem que... Não estamos falando isso. Nós temos que ter senso crítico, sim. A gente tem que saber discernir o que é bom, o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal. Mas o malfeitor, o criminoso... Tem até uma pergunta que Chico fez para Emmanuel: quem é o criminoso? E qual foi a resposta? Somos todos nós que fomos descobertos. Ou seja, quem está isento aqui de crime? Se não cometeu crime nessa, em outra, se puxar a capivara, a ficha corrida nossa, é extensa. A gente não tem autoridade moral para julgar. E eu achei muito bonito o Haroldo, ele falar numa palestra dele, que quando ele terminou a parte de preparação de magistrado, uma promotora que já estava se aposentando falou para ele: nós não julgamos pessoas. Julgamento de pessoas cabe a Deus. Nós julgamos processos. É o ato. Olha que interessante, né, essa fala. E, infelizmente, a gente julga, e a gente julga, às vezes, até sem perceber. A gente julga o tempo todo. E, às vezes, a gente julga, condena, e ainda critica o outro, né? Nós somos convidados a não julgar. Por quê? Na mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. É praga? Não, é lei. Lei de causa e efeito. Um dos 15 princípios básicos da doutrina. É um bumerangue. Joga, ele vai... Aí passa um tempo, ele volta. E o negócio está voltando rápido, né, gente? Agora tem o 5G aí, né? O Wi-Fi mais potente, o negócio está voltando rápido. Então, na mesma medida que a gente julga, a gente é julgado. Por isso que tudo que a gente passa, a gente tem que olhar para trás e pensar: somos vítimas? Podemos até ser em um momento ou outro, mas a maioria, nós estamos o quê? É a colheita das nossas próprias ações, porque existe ação, existe reação. E é novamente o perdão das ofensas. Já falamos lá atrás, ele volta aqui. Está vendo que o perdão, né? Ele volta insistentemente. E Pedro, que era um apóstolo assim, bem agente, porque Pedro era cri-cri, Pedro brigava com a sogra, ele era esquentado, né? Ele era bem colérico, que o pessoal fala, né? Aquela coisa que sobe assim, tipo divertidamente, a raiva que dá, porque é fogo na cabeça. Tanto que vai lá e corta a orelha do Malco, que é o soldado que dá a voz de prisão para Jesus, né? Vai lá e corta. Pedro, não faça isso. Quem fere pela espada será ferido. E aí Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes que tem que perdoar? E naquela época a gente não tinha calculadora científica nem nada, não. Então, 70 vezes 7, primeiro que a Cabala, que é o estudo mais aprofundado dos textos, né, dos livros judaicos, não sei se vocês sabem que a língua judaica, ela tem significação de números. Então, a Cabala são esse estudo aprofundado, né? Então, todos os números que tem
no Evangelho e no Antigo Testamento, eles têm uma significação por trás. Não é coincidência. A mulher que sangrava há 12 anos, a filha de Jairo que foi curada, ela sangrava há 12 anos, a filha de Jairo que estava indo ser curada por Jesus, inclusive aconteceu a cura da mulher hemorroísta no caminho. Ela também tinha 12 anos, 12 apóstolos, tudo isso tem uma significação muito além. É um estudo muito aprofundado. E quando fala desse número, 70 vezes 7, é o quê? Infinitas vezes. Quantas vezes for necessário. Haja paciência, né, gente? Tem que desenvolver paciência. E paciência faz parte do pacote da indulgência, da benevolência. Então, o perdão das ofensas, porque a gente tem muito costume de ver mais o cisquinho no olho do outro do que o tampão no nosso olho, né? Está lá também, que a gente é danado para isso. A gente vê ali o cabelinho ali, o cílio que caiu no prato de comida, mas a gente às vezes não está vendo que a gente está pegando numa coisa de comer com a mão toda sem lavar, e a gente está colocando defeito no que o outro faz. O perdão é esse convite, né? E quando a gente fala de perdão das ofensas, a gente tem que falar também do sacrifício mais agradável a Deus, que é essa parte do Evangelho que fala que antes de deixar a doação no altar, vai lá, né? Aqui, ó, se apresente, lembra do vosso irmão que tem algo contra vós. E deixai o vosso donativo no pé do altar e vai lá. O seu irmão que tem algo contra você, não é você que tem algo contra ele, não. Então, está vendo que é uma via de mão dupla? Ele pede para a gente perdoar, mas ele pede também para a gente ir lá e pedir perdão, porque eu sei que tem um irmão que tem algo contra nós. Então, esse capítulo, Bem-aventurado os misericordiosos, ele é, gente, já um convite profundíssimo, assim como todas o Evangelho como um todo. Mas ele é um convite profundo da gente fazer uma reforma íntima. E reformar a casa é fácil. Você dentro dela. É fácil quando você vai para o hotel, né? Aí você dentro da casa, você reformar a sua cozinha. E aí ou então você reformar seu quarto, você ter que ir para o quarto que já tem um monte de coisa, e aquela poeira, e aquela sujeira, e é pedreiro. É confortável? Reforma não é confortável. E reforma íntima é confortável? Não. É difícil, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Isso a gente já sabe, né? A gente já sabe. Nós somos convidados a ser indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam, né? A indulgência, gente, ela é um ato que traz benevolência. O que é a indulgência? É eu saber que aquela pessoa errou. Mas e eu no lugar dela? Será que eu faria diferente? Ou será que eu faria igualzinho? Ou será que eu faria pior? E a gente critica muito, e a gente falta muita indulgência, porque a gente não se coloca no lugar da pessoa. E lembrando que aqui é igual uma escola misturada, né? O planeta Terra é uma escola bem misturada, onde a gente tem alunos do ensino fundamental 1, na mesma sala dos que têm ensino médio, que tem fundamental 2, aqueles meninos de quinta série que ficam rindo de tudo, brincando, né, que não leva nada a sério. A gente também tem alunos que já estão na faculdade, tem outros que já estão fazendo mestrado, tem poucos, né, fazendo doutorado e mestrado, tem um pouquinho. A gente está todo mundo na mesma escola, na mesma sala, que é o planeta Terra. Ou seja, nós temos que ser indulgentes porque cada um está no seu momento evolutivo. Tem uma história bem curiosa que Chico estava indo para o trabalho e ele passava sempre perto de um lugar que tinha um bar. E o bar abria logo cedo, porque já tinha os seus clientes logo cedo. E ele via sempre um homem lá no bar, jogando sinuca, tomando cerveja. Ele passava, via o homem de manhã, via o homem à tarde. E ele pensou com seus próprios botões, né? Que desperdício, podia estar fazendo bem, trabalhando. Aí Emmanuel vem, né? Emmanuel é bem austero ali, puxa a orelha de Chico. Vocês sabem dessa história? Que Emmanuel fala para o Chico? Já ouviram? Não? Aí Emmanuel fala assim, Chico, o seu processo evolutivo, ele está muito bem. Como assim, Emmanuel? Ele está muito bem? Está aqui à
rua, jogando sinuca. Numa outra encarnação, esse homem, ele cometeu vários crimes. Nessa ele não cometeu nenhum. Ele está matando apenas o tempo. Claro que eu estou fazendo uma interpretação, que se vocês forem ler, a essência é essa. Mas, olha só, muitas vezes a gente não consegue ver... Muitas vezes não, a gente não consegue ver além. E olha que o Chico era o Chico, hein, gente? Chico, que era aquele ser muito dotado de várias faculdades mediúnicas, aquele ser que todo mundo fala que era muito agradável estar perto dele, né, pela sua vibração. E o próprio Chico ali, né, deu uma escorregadinha. Então, indulgência. E aí, para a gente falar de indulgência, uma outra história eu tenho aqui para vocês, que eu gosto de histórias. Essa imagem aqui está um pouco clara, é a entrada de Auschwitz, que foi um dos maiores campos de concentração na Alemanha nazista, né, para onde foram levados muitos judeus e mortos, levados e mortos, né? E aí aqui há uma história real, tá? Quem narra pra gente é um escritor judeu que ganhou um prêmio Nobel da Paz, ele chama Elie Wiesel, e ele conta que na infância ele foi para Auschwitz, ele foi prisioneiro, e toda a família, os pais, os irmãos, todo mundo, os amigos, e praticamente só ele e algumas poucas pessoas que sobreviveram. E ele conta que... já apareceu ali, já. E ele conta que ele sobreviveu. Mas ele, quando em 1945, que teve a libertação, terminou a guerra e a libertação dos judeus dos campos de concentração, alguns fugiram. A partir daquele ano, ele queria justiça, justiça, justiça. Ele queria punição. E aquilo ali virou o único objetivo da vida dele. E ele não tinha mais paz. E aquilo foi consumindo seus dias. Sabe quando a pessoa fica fixada numa coisa só? Porque tudo que é demais é ruim, né, gente? Tudo. Tudo em excesso é ruim. A pessoa que se dedica demais a uma coisa só e não consegue ver as outras, ela começa a ficar bitolada, e é aí que vem o radicalismo, o fanatismo, que vem esses excessos que limitam a visão. E ele só pensava nisso, justiça, justiça, justiça. Só que aquilo estava consumindo a alma dele, tinha um fogo interno que queimava. E aí ele procurou o rabino, e o rabino falou para ele assim: você foi libertado de Auschwitz, mas você continua preso lá. O fogo que queimava ele era a ausência do perdão. Ele não conseguiu perdoar ninguém. E ele queria vingança, porque a vingança, ela é travestida no nome de justiça, né? Ela é usada como justiça em muitos casos. Na verdade, ele queria vingança, porque ele não conseguiu superar. E a gente já vê o outro lado da moeda. Não sei se vocês já leram, Em Busca de Sentido. Ele é um livro do escritor, do psiquiatra austríaco e psicólogo também, criador de uma linha chamada logoterapia, uma linha psicológica. Em Busca de Sentido é de Viktor Frankl. Eu não sei porque ainda não virou um filme de Hollywood, porque a história é magnífica. Viktor Frankl, que criou a logoterapia antes de ir para o campo de concentração, mas foi no campo que ele fez toda a parte do estudo prático, que ele conseguiu ver a prática ali do sentido da vida. E quando chegou lá em Auschwitz, ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Foi ofertado para ele ir, porque as grandes mentes, os judeus que eram considerados grandes escritores, filósofos, pintores, artistas, muitos receberam, né, asilo em outros países. Freud, por exemplo, foi para a Inglaterra. E Frankl, ele pensou em ir. Ele nem era religioso, né? Mas aí ele passando na sinagoga, foi no dia da Noite dos Cristais, se eu não me engano, que foi a noite que vários estabelecimentos judaicos foram atacados, né? E aí ele entrou na sinagoga para ele concentrar e caiu algo que estava escrito lá sobre os pais. E ele pensou: como que eu vou, eu sozinho, e deixo meu pai, minha irmã, minha esposa, como que posso?
ele resolveu ficar. E ele foi para o campo de concentração, chegou lá, ele fez um tratado com ele próprio, que ele não iria se jogar na cerca elétrica, porque ele tinha um sentido maior para a vida. Quando ele saiu, ele sabia, né? Já não tinha pai, a primeira esposa dele, Tilly. Ele veio saber que ela estava grávida e no campo fizeram com que ela abortasse o filho. É uma história em que a gente vê como que quando você não carrega o ódio, você tem o perdão, como que você realmente liberta você mesmo. E Viktor Frankl, quando ele saía, ele só pensava em uma coisa: não era justiça, vingança. Ele pensava em ajudar todas as pessoas que precisassem de ter um sentido para a sua vida. Olha o poder do perdão, porque o amor, ele cobre a multidão de pecados. Então, deixa aqui um livro fininho, Em Busca de Sentido, muito bonito. E a gente já está caminhando aqui para o final do nosso estudo, né, que tem muita história. Mas antes de eu falar aqui do finalzinho, a gente tem uma pergunta lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, já é nas Instruções dos Espíritos, que é respondido por São Luís. São Luís que foi um rei, né, gente? Foi um rei lá da França, e ele responde várias questões aqui. E essa pergunta foi a seguinte, está no item: é permitido repreender os outros? Já que a gente está falando aqui de indulgência, de perdão, então a gente pode repreender o outro? Chegar para o outro e falar para o outro: o que você está fazendo está certo? Aí a pergunta completa é: se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Boa pergunta, né? Pois bem, aí São Luís responde que certamente que não. Porque cada um de nós tem que trabalhar para o progresso de todos, para aqueles cuja proteção vos está confiada. Pensa se um pai ou uma mãe não repreende um filho, né? A proteção do filho não está confiada a nós. Ele é um espírito que veio para a gente tutelar. Então, se ele faz algo que não está certo, temos o direito de repreender, sim. Aí continua a resposta: mas isso é uma razão que o fazerdes com moderação e com objetivo útil, e não como se faz na maioria das vezes, que repreende o outro para desacreditar, pelo prazer de desacreditar. No último caso, aí já não é repreensão, é maldade. Porque tem pessoas que repreendem a outra para ela mostrar que ela estava certa. Eu te disse, as frases, eu te disse, eu te falei, e aí vai lá e repreende. No primeiro momento, na primeira resposta dele aqui, no primeiro exemplo, quando a gente repreende o outro porque o outro fez algo que não foi bom, seja para ele próprio, ou seja para outra pessoa, ou seja para uma coletividade, nós estamos ensinando, nós estamos orientando, direcionando. Então, existe uma utilidade para todos e também gera aprendizado. No segundo, é vaidade. No segundo, a outra pessoa está sendo repreendida, para alimentar a vaidade de quem está repreendendo, para mostrar, que eu estou ali num patamar superior. Então, a gente precisa sim, a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente tem que saber que o que a gente está vendo ali não está certo. Beleza, eu estou vendo um monte de coisa que está errada. Está em qual esfera? Está na esfera da família? Beleza. É um irmão? Faça com caridade. É um pai ou uma mãe? Com mais caridade ainda. Porque você tem que lembrar que você é filho, independente da sua idade. Seu pai e sua mãe pode ter a idade que for, a questão de saúde que for, pode ter feito o que for, você ainda é filho. Eles são maiores do que você. É um filho? Também. Pode repreender com caridade. E a gente tem muita dificuldade, porque nós ainda somos seres que estamos no processo evolutivo, que a gente ainda vem, de uma cultura, uma educação muito violenta. Eu fui estudar comunicação não violenta, que tem um livro muito bom, por sinal, de um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. Ele
fez esse livro com base nas experiências dele e depois consolidou todo um estudo. Gente, comunicação não violenta é a comunicação que é usada lá no plano espiritual superior. Aí a gente vai estudar, é muito bonito. Aí a gente vai praticar, a gente tem uma dificuldade enorme. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gente não tem coragem de chegar para outra pessoa e falar para outra pessoa: olha, aquilo que você fez, trazer o que é, né, que ela fez, aquilo que você fez, a ação, me deixou constrangido. A forma que você falou me deixou constrangida perante o público, e eu tenho uma necessidade de me sentir bem à vontade. Então, você pode, por gentileza, não mais chamar minha atenção na frente dos outros. Isso é uma forma da gente chegar para a pessoa que chamou a nossa atenção na frente de todo mundo e a gente ficou constrangido. Isso é comunicação não violenta. Existe até uma estrutura para fazer isso. E isso é prática, assim como reforma íntima é prática. Porque a gente não dá conta de parar de falar mal dos outros, de pensar coisas ruins, às vezes, sobre pessoas, sobre fatos, porque a gente está em processo evolutivo. Mas a gente não pode pensar duas coisas: deixar para a próxima encarnação, porque espíritas às vezes falam: não dou conta disso nessa encarnação, não vou deixar para a próxima. Não façam isso. Por quê? Tem uma história lá no livro do irmão X, que é Humberto Campos, que uma equipe das trevas estava organizando lá as ações para o próximo ano, que eles organizam, eles são organizados, tá, gente? Aí eles estavam vendo como é que eles poderiam atacar pessoas da casa espírita. Aí ele o chefão lá fez uma reunião e foi pedindo brainstorm, que a gente chama em empresa, né? O que é brainstorm? Toró de ideias. Vamos lá aqui as ideias, gente. O que vocês têm de ideia aí? Aí um falava assim: vamos colocar eles para passar dificuldade, vamos começar a fazer processo obsessivo na família, para ver se a família fica desequilibrada. Aí o chefão: não, isso aí a gente já tentou, e aí a dificuldade só fortalece a fé deles. Não, isso aí não. Outra sugestão. Aí o outro falou assim: vamos então cutucar eles na vaidade, né? Porque tem umas pessoas que são passistas, outros são médios, para eles se acharem muito importante. Aí a gente vai também cutucar o outro para ir lá e elogiar aquele orador, para aquele orador ficar bem vaidoso. Não, isso aí a gente já tentou. Eles próprios, já quando lê, eles já se veem como vaidosos, eles fazem um processo lá de reforma íntima. Isso aí não deu certo, não. Outra ideia. Aí o outro deu outra ideia lá. Então vamos provocar brigas entre eles, vão fazer buchicho, um falar mal do outro. Isso aí também a gente já tentou, não deu certo. Aí veio levantou a mão e falou assim: vamos fortalecer neles a convicção das bases da doutrina espírita. Como assim? Você está jogando o mesmo time que a gente? Calma, deixa eu explicar. Porque uma das bases da convicção da doutrina espírita é o quê? A gente não morre, né? A gente desencarna, mas a gente continua vivendo, não continua? E a gente não tem os 15 princípios? Eles falando. Então, eles não acreditam em reencarnação, na imortalidade da alma e na reencarnação. Então, vamos continuar deixando eles acreditando, na justiça de Deus, no amor próximo, mas vamos colocar muito fortemente na cabeça deles que todas as ações de melhoria, o trabalho, a reforma íntima mais profunda mesmo, que eles têm uma eternidade para fazer. Aí eles podem deixar para a próxima encarnação. Aí o chefão olhou e falou: nossa, mas boa ideia, vamos lá então influenciar eles a isso. Então, gente, não vamos deixar para a próxima encarnação. Porque a próxima encarnação é a próxima e você nem sabe onde você vai reencarnar, né? Eu não sei. Eu espero que seja no planeta Terra, né? Já regenerado, mas a fila vai estar muito grande, a gente nem sabe quando, a gente não sabe nada. A gente tem que viver o presente, o nome é presente justamente por isso, porque é um presente que Deus nos dá. Então vamos fazer agora e não deixar para a próxima encarnação, porque isso é uma fala dos espíritas. E vamos lembrar do maior exemplo de misericórdia que nós recebemos. Nosso maior exemplo de misericórdia, de indulgência, de perdão, de amor, de esquecimento das ofensas. Porque o mestre amado, que não tinha que passar por nada daquilo, ele não tinha débitos
a resgatar aqui. Ele veio por amor, e por amor, ele sabia de tudo que ia acontecer, se deixou ser levado ao madeiro, né, a cruz, está muito apagado ali, mas vocês estão vendo, né, a cruz. E lá, em momento de dor, no suplício extremo, ele levantou os olhos e falou: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, que nós possamos ter um Natal com muita misericórdia, muito amor, muito perdão, e que a gente possa começar o ano de 2026, que eu não vou vê-los mais, né, com propósitos nobres, lembrando que nós erramos, mas nós temos sempre a oportunidade de corrigir o erro, mas não deixem para a próxima encarnação, hein? Lembrem dessa história. Muito obrigada e muita paz para vocês. Bom dia a todos e todas. Nós agradecemos então, né, nossa querida Elisângela pelo estudo dessa manhã, né? E tantas reflexões. Que bom, né, que a gente possa permanecer assim. Então, vamos para os nossos avisos, né? No dia 24 e 31, né, quartas-feiras, nós teremos as palestras públicas, mas não a evangelização infanto-juvenil, tá bom? Então, os pais aí fiquem atentos, tá? Dia 24 e 31. Aproveitando aqui, a Elisângela trouxe várias referências, né, de obras espíritas aí, a importância do estudo desse conhecimento. Aqui na casa nós temos a biblioteca e também a livraria, então todos convidados a fazer, né, a fichinha lá de empréstimo. Temos livros novos e usados com preços bem acessíveis, né, e para quem não quiser comprar, mas podem aproveitar agora, né. Qual o melhor presente, né, para o Natal aí? Ó, nós temos a biblioteca, tá? Então, todos convidados. E também aqui na casa, nós temos a evangelização no ventre, né? Que a gente fala da tarefa do abraço de luz. Então, nós estamos com uma campanha permanente aí para doação de fraldas. Falando aí em evangelização, porque todos nós estamos aqui evangelizando, né? Mas isso a proposta é que comece já bem antes mesmo de chegar, né, desse processo de reencarnação. Então, a gente tem evangelização no ventre, trazendo o evangelho para o espírito, para a mãe, para a família, né, e tem as famílias que são assistidas, daí a importância dessa doação que cada um puder colaborar, ok? Qualquer dúvida, nós temos a recepção, tá? As entregas podem ser feitas lá, ok? No mais, então, vamos agradecer, né? Vamos fechar nossos olhos. Antes mesmo da tua oferta, mostra ao Pai a tua boa intenção. Reconcilia-te com teu irmão, com um aperto de mão. Se desejas a união de todos os povos em paz e em comunhão, ensina hoje a criança o bem que o amor faz ao nosso coração. Paz no porvir, reconciliação. Ensina hoje a criança o bem que o amor faz ao nosso coração. Nessas vibrações nós agradecemos ao nosso Pai maior, de infinito amor e misericórdia para com cada um de nós. A Jesus, nosso irmão, nosso mestre e nosso guia, que nos ensinou a lição do perdão e da verdadeira libertação. Aos mentores dessa casa, os trabalhadores abnegados pelo amparo e por tudo que nós recebemos nessa manhã. E que conectados com essas vibrações elevadas de amor, nós podemos irradiar neste momento para todos aqueles que estão no desespero, os famintos do pão espiritual, mas também o físico. Por todos aqueles que estão encarcerados no próprio orgulho, assim também somos nós. Nós irradiamos pela paz no mundo que começa em cada um de nós.
E agradecemos por tudo, ó Pai, nos colocando enquanto instrumentos de Teu amor, hoje, agora e sempre. Que tenhamos todos um ótimo domingo. Quem precisar do passe, podem se encaminhar para a fila. Muito grata.